Capítulo 27, questão conceitual 14. Um pequeno objeto é solto no centro do capacitor da figura Q2714. Para cada situação descrita nos itens abaixo, o objeto se moverá para a direita, para a esquerda ou permanecerá no mesmo lugar. Se ele se deslocar, terá aceleração ou se moverá com velocidade constante. Item A. Um objeto positivo é solto a partir do repouso. Item B. Um objeto neutro, mas polarizado, é solto a partir do repouso. E item C. Um objeto negativo e solto a partir do repouso. Bom, vamos lá. O fato disso aqui ser um capacitor, na verdade o que ele está dizendo é que essas placas se comportam como placa infinita. E a gente já sabe que numa placa infinita, o nosso campo elétrico, que é da esquerda para a direita nesse caso, porque a placa positiva está do lado esquerdo, ele é homogêneo, isso é, ele tem o mesmo valor em todos os pontos. Nesse ponto ele tem o mesmo valor que esse ponto, tem o mesmo valor que esse ponto, tem o mesmo valor que esse ponto. O campo elétrico é homogêneo em todos os pontos entre as placas. Por isso que ele descreve isso como sendo um capacitor. Então, vamos lá, no item A, se a gente solta um objeto positivo, o que vai acontecer com ele? Ora, vai aparecer uma força, essa força é proporcional ao campo elétrico aplicado, que é a carga vezes o campo elétrico, e se o objeto é positivo, o que vai acontecer é que vai aparecer uma força na mesma direção e no mesmo sentido que o campo elétrico. Então a força sobre esse objeto está nesse sentido, se o objeto é positivo. Bom, o que ele quer é para que lado ele vai se deslocar ou se vai ser acelerado. Muito bem, se está sendo aplicada uma força sobre ele, como já diria a velha lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se há uma força diferente de zero sobre um corpo, então essa força vai gerar um movimento acelerado. Então, no caso do item A, ele vai se deslocar para a direita e esse movimento será acelerado. Item B, o objeto é neutro, mas polarizado e é solto a partir do repouso. O que significa é neutro, mas polarizado? Significa que ele é neutro, mas dentro dele ele é polarizado. Tem uma carga positiva por um lado e tem uma carga negativa por outro. Desta forma assim, certo? Isso é, o objeto pode ser desenhado neutro, pode ser desenhado desse jeito. Por que eu coloquei dessa forma? Porque o campo elétrico, na carga positiva, vai gerar uma força para esse lado. Seria a força positiva. E na carga negativa, ele vai gerar uma força para esse lado, que seria a força negativa. O problema é que, nesse caso, como o campo elétrico é homogêneo, a força sobre as duas cargas são iguais. Se a força sobre as duas cargas são iguais, então, no caso, a força resultante, nesse caso, no caso do corpo neutro, é zero, certo? Mesmo ele sendo polarizado, e por isso a força é zero, como diz a lei de Newton, o corpo não será acelerado, mas ele é solto a partir do repouso. Se ele é solto a partir do repouso, significa que ele permanece em repouso. Então ele não vai se mover nem acelerado, nem com velocidade constante. Bom, e no item C? No item C, um objeto é negativo e solto a partir do repouso. Bom, basicamente é o mesmo raciocínio do item A. A única diferença é que a carga agora é negativa. Como a carga agora é negativa, significa que a força sobre ela, se ela é negativa, está na mesma direção que o campo elétrico, mas em sentido oposto ao campo elétrico. Quer dizer, a força sobre a carga negativa vai estar para a esquerda. Então, o movimento dela será para a esquerda e acelerado, porque eu tenho uma força diferente de zero. Se tem uma força diferente de zero, então o movimento é acelerado para a esquerda. É isso.